Diga assim: eu sei. Diga com fé: eu sei que o meu Redentor vive, já se levantou sobre a terra, e agora, assentado à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho, intercede por mim. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo habita em todo aquele que tenha Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e também intercede por mim diante do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quando a gente pensa sobre isso, algo que é tão simples, mas que tem um valor inigualável. A presença do Senhor faz toda a diferença. Pode marcar o meu tempo. A presença do Senhor faz a diferença, pode marcar o tempo, mas a presença do Senhor faz toda a diferença. Aleluia, glória a Deus. Faz toda a diferença na nossa vida. A maneira como nos alegramos, como confraternizamos, a maneira como agimos, como falamos, os projetos de vida. Então a gente precisa verdadeiramente que isso passe pelo Senhor, porque se não for assim, nós não estaremos vivendo conforme os planos do Pai Eterno para a nossa vida. Por favor, abra sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Farei leitura dos versículos 15 e 16, usando a versão Almeida, século 21. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Meus amados irmãos, nós vivemos num mundo egocêntrico. As pessoas procuram satisfazer seus próprios desejos e só se interessam pelos outros quando podem obter algum benefício próprio. Mas a gente pode constatar que a ação de Deus em cada vida transforma a maneira de pensar. E quando as pessoas não pensam, só pensam no próximo quando vão receber alguma coisa de volta, elas acham estranho ou impossível que alguém possa se arriscar para ajudar e para salvar a vida do seu próximo. A gente tem visto quantas pessoas têm sido levantadas ali no Rio Grande do Sul para resgatar vidas. Ali é o quê? Há um trabalhar sem o interesse de ter alguma coisa de volta. É o que o Senhor nos ensina. Um trabalhar visando o próximo, salvando vidas, resgatando vidas. Então isso é o que o Senhor nos ensina. E como servos do Senhor, nós precisamos estar atentos para que esse modo do mundo egocêntrico, do mundo de agir, não venha encontrar lugar em nossa vida. Porque Deus nos chamou para sermos bênçãos para os outros. Quando o Senhor fala aqui para a gente vigiar e orar, Ele está dizendo que é para vigiar e orar em todo o tempo. Significa analisar os planos
os propósitos, a maneira como temos tratado o próximo, se verdadeiramente estamos tratando como gostaríamos de ser tratados. Como discípulos de Jesus Cristo, nada do que fazemos deve ser feito independente do nosso relacionamento com o Senhor. É aquela história, pareceu uma oportunidade maravilhosa, é pegar ou largar. Tem dúvida? Nem chego junto. Está em linha com os princípios bíblicos, está em linha com os propósitos do Senhor, então dá certo. Nós precisamos estar vigiando e orando em todo o tempo. Não há mal algum em se desfrutar a vida. O Senhor quer que seus filhos utilizem as coisas que Ele criou para que pudéssemos desfrutar. No entanto, enquanto desfrutamos, devemos manter a nossa visão no futuro. É viver sob a perspectiva da eternidade. É saber que tudo que temos não nos pertence. Tudo que temos estamos apenas de posse. É uma posse temporária. A roupa, os bens, tudo que nós temos. Mas está registrado em meu nome? Sim, está registrado em seu nome. Mas no dia que a trombeta tocar, se o Senhor chamar, vai ficar. Tudo isso vai ficar. Então a visão no futuro. Por quê? Porque, irmãos, vejam só. Qual é o nosso objetivo maior? Viver no céu. Nosso objetivo maior é esse. A gente trabalha, enfrenta as lutas, faz planos, mas o nosso objetivo maior é passar a eternidade com o Senhor, na Nova Jerusalém Celestial, onde o Deus eterno é o arquiteto e o construtor. Já pensou? Glória a Deus. Então, a eternidade levará todas as pessoas, todo mundo, à presença do trono de Deus. E pelo fato de termos que comparecer diante do trono de Deus, devemos evitar as coisas que podem nos conduzir ao pecado, tanto agora como no futuro. Pecamos cada vez que optamos por viver fora dos planos de Deus para a nossa vida. Se não observarmos a nossa condição, permaneceremos na prática da desobediência. E se morrermos em nossos pecados, seremos condenados. A palavra, ela não é para causar medo, mas é para confrontar com a vida que estamos levando, com os propósitos que temos, sempre lembrados que Deus jamais será enganado. Deus não pode ser enganado. Ele já conhece as nossas necessidades de amanhã, de depois. As pessoas, podemos enganar as pessoas por algum tempo, mas não em todo o tempo. Deus não permite que o seu servo seja enganado. Amém. Ele mostra. Deus não permite, da mesma maneira, que o seu servo venha a trilhar por caminhos maus. Entretanto, Deus respeita as nossas decisões, porque Ele nos deu livre-arbítrio. Tem uma corrente teológica aí que diz que quando você aceita Jesus, você perde o livre-arbítrio. Não! Você veio para cá porque você foi tocado pelo Espírito de Deus e você quis vir. Nós temos liberdade. Essa liberdade não foi retirada.
Agora, Deus age continuamente para que possamos ter a percepção do nosso erro, para que dessa forma venhamos a ter um conserto com Ele, venhamos a fazer a diferença. Para que a diferença exista, tem que começar aqui dentro do nosso ser. Não é uma diferença apenas de expressão, não é uma diferença simplesmente de gestos, porque Deus conhece o nosso coração. É por isso que o Senhor Jesus diz que Deus, Ele não está à procura de religiosos, não. Deus está à procura de adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então é preciso ter muito cuidado, porque a religiosidade é algo que não tem aprovação de Deus. Quando o Senhor fala que quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Ele está dizendo: eu não estou querendo que você crie regras, eu estou querendo que você siga a minha palavra, eu estou lhe dando todas as condições, eu estou lhe dando todas as oportunidades, para que você possa mudar de vida. Eu disse agora há pouco, nós dissemos agora há pouco, que Jesus, Deus o Filho, assentado à direita de Deus o Pai, Ele intercede por nós. É a palavra que diz isso, e nós cremos. Também diz que o Espírito Santo, que habita em todo aquele que está em Cristo, intercede por nós diante do Pai. E vai mais adiante, diz: intercede com gemidos inexprimíveis. Então, tudo que o Senhor tem preparado é para o nosso bem. Consequentemente, vai de encontro ao que o mundo tem como princípios, como valores. O mundo valoriza a maneira como você se veste, o relógio que você usa, o carro que você tem, a maneira como você se apresenta. Mas ninguém vê o coração, mas Deus vê o coração. Você pode ter o melhor carro, você pode usar a melhor roupa, mas o seu coração tem que estar o quê? Voltado para o Senhor. Eu digo que tudo que existe de bom, Deus preparou para a gente, para que a gente possa aproveitar de maneira tal que possamos, em todos os momentos, estar exaltando ao Senhor, nosso Deus e Pai. Amém? Agora, irmão, se não observarmos a nossa condição, permaneceremos na prática da desobediência. Disse agora mesmo. É por isso que a gente tem que verdadeiramente parar e observar. Então, estou repetindo para que seja algo que fique enfatizado, que fique bem na mente, no coração. Como crentes, nós devemos evitar tudo que se opõe às normas de Deus. E para isso, para que isso aconteça, é primordial ler, meditar, estudar a palavra de Deus. É por isso que existe a escola bíblica dominical. É o maior e melhor seminário que existe. Daí o meu esforço em conscientizar a igreja da necessidade de participar da escola bíblica dominical, onde a palavra é estudada. Nós temos as redes, onde a palavra é estudada, onde há uma união ainda maior. O ideal, o que eu gostaria, e eu creio que a gente vai chegar nesse ponto, toda a igreja envolvida, crescendo, mas não substituir a escola bíblica dominical. É preciso estar enfatizando isso. Cada culto é um culto.
Se você dizer assim para mim, pastor, eu só posso vir a um culto, venha à escola bíblica dominical. Cada culto tem um propósito. O propósito comum de celebrar o Senhor, de louvar, de adorar, mas para a nossa edificação, para o nosso aprendizado. Amém? Agora, sabe, irmãos, nunca imagine ser melhor ou superior às outras pessoas. Há responsabilidades diferentes, e cada um com o seu chamado para servir ao Senhor. Está escrito em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos em que dirás, não tenho prazer neles. Somente quando conhecemos a Deus, podemos desfrutar verdadeiramente o que Ele nos concedeu. E ao mesmo tempo, podemos nos preparar para a eternidade. Pastor, a salvação nós temos em Cristo. Ele levou lá no Calvário nossos pecados, dores, enfermidades, iniquidades. Pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Sim. Então, como é que eu tenho que me preparar para a eternidade? Coisa mais simples do mundo. Buscando a santificação. Buscando a santificação. E o que é buscar a santificação? É procurar viver com os princípios bíblicos. É procurar aplicar esses princípios na nossa vida, cada um. A Bíblia diz que cada um prestará contas de si mesmo a Deus. O nosso compromisso com o Senhor é compromisso de viver. Nosso compromisso como pastores é de viver essa palavra, transmitir essa palavra. Mas cada pessoa recebe e toma a decisão de seguir ou não seguir. Lá em 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9, está escrito: finalmente, tende todos vós o mesmo modo de pensar. Preste atenção nisso. Finalmente, tende todos vós o mesmo modo de pensar. Mostrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, bendizei, porque para isto fostes chamados. Igreja, ser de um mesmo sentimento não significa que devemos pensar de igual modo, não. Haverá desacordos entre nós, enquanto estivermos sob a restrição limitada do conhecimento humano. Cada pessoa é livre para pensar de uma forma. O que precisamos ter é o mesmo pensamento no sentido bíblico, no sentido da palavra. A frase traduzida por o mesmo sentimento fala o quê? Fala de harmonia. A semelhança dos diversos instrumentos de uma orquestra, nós podemos ter ideias distintas, mas devemos harmonizá-las para o maestro, Jesus. Sempre existirão ideias diferentes, mas nós precisamos ter um objetivo maior, em comum. Aí eu quero morar no céu. Eu quero estar com o Senhor. Eu quero ter uma vida agradável a Ele. Porque somente quando temos uma vida agradável ao Senhor, nós podemos enfrentar as aflições sem desviar o olhar de Cristo. Sem desviar o olhar de Cristo. Também nos é ordenado ter compaixão pelos demais.
Isso exige que compreendamos o que eles sentem. E para que possamos perceber isso, deve haver o quê? Companheirismo entre nós. Nenhum cristão pode isolar-se dos demais irmãos na fé e dizer que ama como Cristo ordenou. E aí? O inimigo tenta colocar uma semente no coração, na mente. Aquela pessoa é chata, é horrível. Mas Jesus morreu por ela também. Ela é minha irmã em Cristo, ele é meu irmão em Cristo. Mas não consigo, pastor. Não dá, não passa daqui. Comece a orar. Ora. Coloca o joelho no chão, quando orar, cita o nome. Faz isso. Faz isso. Como é que pode dirigir uma igreja se não for assim? Mas diversas pessoas que concordam, que discordam. O que tem que prevalecer é aquilo que o Senhor tem planejado. Assim a gente não erra, pastor, erra. Mesmo assim erramos, porque somos humanos. Aí lembra de Davi, quando tinha a percepção do erro, ele o que? Ele se prostrava diante do Senhor. Ele pedia perdão. E o Senhor perdoava porque era Davi? Não. Perdoava porque o seu coração estava arrependido. Deus tinha planos para Davi, mas ele esperou. Ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul. Cortou um pedacinho da capa de Saul. E aquilo trouxe um arrependimento tremendo para ele. Os homens que estavam com eles, fugindo, disseram: Davi, Deus está te entregando Saul na mão, ele está sozinho. Chega aqui e mata ele. Não. Nada e ninguém vai impedir que os planos e propósitos do Senhor sejam realizados na sua vida, desde que você esteja: eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. O poder de Deus não é limitado, o poder de Deus é ilimitado. Ele diz: há porventura alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Nós podemos discordar das ideias, mas nunca dos outros. Em Cristo nós somos chamados para que sejamos compassivos, independente das circunstâncias. Eita! Compassivos, independente das circunstâncias. Eita Deus! A minha avó dizia assim para mim: você está sempre pronto, você é como alguém que está com a espingarda com espoleta armada. Porque antigamente as espingardas, né, tinha aquele, vocês já viram no filme, né? O cara botava lá e botava a espoleta aí. Por quê? Porque a pessoa vinha, falava, eu já tinha a resposta. Puf! Não queria saber. E aí depois eu comecei a pensar, mas por que isso? Aí quando eu comecei a orar e dizer assim: Senhor, retira de mim o que precisa ser retirado, transforma o que precisa ser transformado, coloca o que precisa ser colocado, porque eu quero viver conforme os teus princípios. E aí, pastor, a gente encontra barreira, epa, e como? Crítica, e como? Mas se o nosso olhar estiver fixo em Cristo, a gente vai embora. A gente continua caminhando para a Nova Jerusalém Celestial. E diante das lutas, diante das aflições, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos prepara,
para que possamos enfrentar as demais lutas da vida que virão. Pastor, a minha vida está ótima, está tudo bem, louvado seja o nome de Jesus. Está preparado para enfrentar batalhas? Estou. Por quê? Porque está em Cristo. E é Ele quem prepara. Quando eu falo que nós somos chamados para que sejamos compassivos, independente das circunstâncias, isso quer dizer que não julgaremos uns aos outros e que aceitaremos as diferenças de todos. A pessoa, se todo mundo fosse igual a você, a pessoa, se todo mundo fosse igual a mim, o negócio ia ser muito chato, cara. Deus não repete. A matriz é única. Cada pessoa é uma obra-prima do Senhor. Amém? Então, se desejamos as bênçãos de Deus em nossas vidas, o que é que a gente precisa fazer? Precisa abençoar as pessoas. Você recebe alguma coisa, já vai direto. Alguma coisa, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Isso é mais do que simplesmente ser amistoso com aqueles que nos ofendem. Também somos chamados para demonstrar bondade. E essa demonstração de bondade só será perceptível se for algo que venha daqui. Ah, mas o meu coração está tudo embrulhado, está tudo... Tenha calma. Deixa o Senhor trabalhar. Deixa o Senhor fazer. Mas Ele não pode fazer assim? Pode. Olha, irmãos, existe o milagre e existe a cura. Múcio, eu digo que Deus prefere trabalhar na cura. O milagre é instantâneo. Pá! A cura é gradativa. Foi a minha experiência com Deus. Foi gradativa. E aí eu fui percebendo as coisas. Aí eu fui começando a entender. Esse trabalhar no Senhor, ele é contínuo. E o trabalhar dele dói. Mas não dói mais do que a gente possa suportar, porque Ele não permite. Amém? Vou encerrar. Falar em viver bem em todo tempo é algo muito estranho para o mundo. Porque o mundo jaz no maligno. E mais uma vez, todos os seus ensinamentos contradizem os princípios bíblicos. O Espírito da verdade, Jesus disse isso, que o Espírito da verdade não é conhecido pelo mundo, porque não pode receber, não o vê, nem o conhece, mas nós o conhecemos, pois habita em nós. Daí a nossa missão como discípulos de Cristo, de transmitir essa palavra. Como ovelhas, ovelha gera ovelha. Nós temos que levar essa palavra ao mundo inteiro, a todas as pessoas. Independentemente se você acha ela boa, ruim, chata ou não, nós temos que levar a palavra. Esse é o nosso dever, equipe do louvor. Somente em Cristo nós recebemos da verdadeira paz. E isso não significa que seremos sempre tranquilos, mas que sempre confiaremos no Senhor. Se você é daqueles, como eu era assim, de dar resposta, peibuf, certo? Faz um exercíciozinho. Faz assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O coração ainda está assim. Ô Senhor, tem misericórdia. Não responda quando estiver quente. Porque quando eu faço isso, eu me arrebento. Por isso que eu digo que é um exercício diário. A tranquilidade vem porque cremos que Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai eterno. E nós estamos convencidos da realidade
da sua presença em nosso ser. Eita! O que é que Moisés disse? Não adulterarás. O que é que Jesus disse? Se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou. Eita! Então nós procuramos viver bem em todo o tempo, na certeza de que Deus está no controle da nossa vida. E Ele tem todo o poder. Então, sejam quais forem as dificuldades que você tenha com outras pessoas, clame ao Senhor para que Ele o ajude a resolver esse conflito. Porque somente assim você desfrutará da verdadeira e eterna paz que somente Jesus Cristo pode conceder. Eu vou apenas citar algumas coisas que têm que existir na nossa vida. Obediência à palavra. Submissão. Perseverança. Obediência, submissão, perseverança. Prática do perdão. Sabe o que é? Pedir perdão e liberar perdão. Se fizermos isso, sem dúvida alguma, Deus continuará nos dirigindo, continuará orientando a nossa vida. Continuaremos caminhando a passos largos para a nova Jerusalém celestial. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar.